E aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Altair, professor de matemática da oficina. Para a aula dica de hoje, eu vou falar sobre função inversa. Como construir o gráfico de uma função inversa a partir de uma função dada, que você considere que existe essa inversa, ou seja, essa função dada ela tem que ser obrigatoriamente bijetora. Então, para ter uma ideia, tendo uma função f, eu construí aqui o gráfico de uma função, né, passando por 3 pontos, ela tem essa característica. Então, a função f, ela leva o menos 2 no 1, o 0 no 2 e 1 no 4. E esses pontos eles estão aqui representados, certo? Como seria o gráfico da função inversa? Então, o que eu faria aqui é o seguinte. Primeiramente, você vai representar uma reta que a gente chama de reta espelho, que é a reta identidade. Então, você vai aqui, representa essa reta imaginária, que é a reta onde as coordenadas têm valores iguais, então y igual a x. Lá na álgebra nós chamamos essa função, esse gráfico, da função identidade, ok? Bom, se a função f carrega esses números dessa forma, a imagem do menos 2 é 1, tendo o ponto menos 2, 1. A imagem do 0 é 2, tendo esse ponto. A imagem do 1 é 4, tendo esse ponto aqui. O que a função inversa faz? Ela vai fazer o processo inverso, o caminho inverso. Então, aqui no caso, a imagem do 1 vai ser menos 2. Então, eu vou ter o ponto 1 menos 2. Vamos representar aqui, olha. Então, essa função do 1 vai para o menos 2. Então, 1 menos 2, eu coloco aqui, represento. Esse é o ponto, 1 menos 2. Perceberam que houve uma inversão das coordenadas? Porque eu faço o caminho inverso. Depois, o ponto 0, 2, significa que a inversa leva o 2 no 0. Então, você tem o ponto 0, 2, vira o ponto 2, 0. E, finalmente, o 4 leva no 1. E aí temos o ponto 4, 1. Pronto, turma. E aí, para você representar o gráfico da função inversa, você vai refletir essa curva. Você vai fazer o que a gente chama de espelhamento. Então, olha só que beleza, ó. Tudo que acontece aqui, vai acontecer aqui. Dessa maneira. Ok, turma? Então, essa é a ideia, esse é o gráfico da função inversa. Bom, por que eu estou falando disso? Aula dica, uma coisa importante, porque aparece normalmente em primeiras fases, né? É recorrente, é um assunto bastante recorrente. Então, vale a pena a gente dar importância. É um exercício da Unicamp que já caiu uma vez, ele te dá o gráfico de uma função, que é essa função aqui, né? Poderia ser muito bem a função do tipo x ao cubo, né? Tem uma cara mais ou menos dela. E aí para você, ele pedia nas alternativas qual era o possível gráfico, ou o gráfico que mais se aproxima do gráfico da função inversa dessa função dada. Você vai fazer o mesmo procedimento representando a função espelhamento. Então vem aqui, vamos representar essa função identidade, aqui, olha, você representa aqui, y igual a x, e veja bem, turma, a função f, ela está aqui, a função inversa, tudo que acontece de um lado acontece do outro, então você vai fazer o espelhamento, vai fazer isso aqui. E aí você chega na resposta, porque a única alternativa que tem um gráfico muito próximo desse é a alternativa C. Olha, vamos tentar apagar aqui, essa é a função f, e esse é o gráfico da função inversa.
coisa. Ok? Pessoal, uma aula bem curtinha, uma dica de uma coisa, de um conceito que é bem importante. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu o vídeo, dá um joinha lá para nós, assista, divulguem, tá bom? Contamos com vocês. Até mais.